Jardineiros, mais uma live começando e o tema de hoje vai ser cultivo de rosas do deserto. Se você gosta desse tema, fica até o final dessa live que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E no dia 9 de outubro, sexta-feira que vem, a gente vai receber aqui numa live às 19 horas o engenheiro agrônomo e escritor Harry Lorenzi. Sim, ele vai estar aqui com a gente e a gente vai falar da importância dos jardins botânicos e a conservação de espécies. É um cara que tem uma bagagem muito legal. Ele tem um jardim botânico em Nova Odessa, interior de São Paulo, então vocês não podem perder essa live. Quer saber mais? Ele lançou esse livro aqui, esse outro livro aqui, esse outro livro que a gente usa muito para o paisagismo, para desenvolver projetos que falam um pouquinho sobre cada espécie de plantas aqui no Brasil. Então é um cara muito experiente. Então vocês não podem perder essa live. Sexta-feira, 19 horas. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Oi, Roeli. Oi, Vânia. Oi, Marisa. Oi, Marisa. Boa noite, Samira. Boa noite, Oi, Sônia. Kelly. Seu Antúrio, ele vende algumas suculentas maravilhosas com um preço, ó. Marisa, manda um beijo para Maria Fernanda. Igor, João, Marcos, Gilmara. Olha só quanta gente legal. De planta em planta. Beijo. Daniele, Gilmara. Marluce, todo mundo entrando e mandando uma mãozinha aqui. Oi, Samir. Oi, filhos. Oi, que demais. Hoje a live vai ser com a Ana Paula Lina. Ela também tem muito conhecimento sobre plantas e vai ser muito bacana. Deixa eu ver se ela já me mandou o convite aqui, que daí eu consigo mandar aqui para ela. Aqui, ela acabou de entrar. Vou mandar aqui. Olá! Tudo bem, Ana Paula? Tudo em paz, graças a Deus. E com vocês? Tudo ótimo. Que bom que você topou estar aqui um pouquinho com a gente, passando o seu conhecimento, contando um pouquinho da sua história. A gente ficou muito feliz quando você também aceitou o nosso convite. A gente está assim, super ansioso para saber tudo sobre o cultivo de rosas do deserto. Mas antes disso, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história, dessa trajetória, para o nosso pessoal também conhecer você. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês dois. Muito lisonjeada de vocês terem me chamado aqui para a live. Quero agradecer por estar aqui hoje na companhia de vocês dois. Me mandaram tanta mensagem de ontem que amaram vocês, inclusive a minha agência, que eles são muito insuportáveis, te amaram. Ai, que bom! Vamos trocar contato! E, assim, muito obrigado mesmo, de verdade. Ana, deixa eu só pedir autorização pro pessoal que eu vou desativar os comentários aqui, que senão fica na frente do seu rosto. Mas aí pode deixar tranquilo. No final a gente abre de novo aqui para vocês. Aí essa aqui tá quase florindo. Olha que linda! Teve bastante perguntas aqui na caixinha que a gente fez de manhã. O pessoal gosta desse tema, então vai ser muito bacana. Você quer contar então um pouquinho da sua história? Falar sobre as plantas, como você chegou até onde você está hoje? Para quem não sabe, a Ana Paula escreveu um livro maravilhoso que ensina a cuidar um pouquinho das plantas, não é isso? Sim. É porque meu pai, ele era professor da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, durante 36 anos. E a gente tem uma fazenda de 200 hectares e umas outras coisas aqui. Então, desde pequena eu moro lá. E a gente tem produção há uns mais de 50 anos de citros, laranja, limão, mexerica, frutas. E lá na fazenda a gente tem outras atividades além de plantas. Mas a gente tem jardim, tem horta, tem pomar que sempre estou mostrando. E todo mundo, ele era um autodidata, ele entendia muito de plantas, vinha perguntar para ele, até o pessoal da Globo, do Estado de Minas, das redes sociais, ligado à planta. Ele tinha uma biblioteca lá em casa, que ele ficava,
Ele dormia 2 horas por noite. Nossa. Ele era muito nervoso por causa disso. Ele faleceu tem 5 anos, professor Juscelino, que ele chamava. Então, assim, ele ensinava muito, ele nem cobrava por isso, sabe? E eu achava muito bonito aquilo. A pessoa ficava tão feliz, tanto que ele ensinava, eu falava assim, nossa, gente, um dia eu vou ensinar sobre plantas igual meu pai. Ele especializou, trouxe clones nucelares para o país, de banana e tudo, na área de frutas. Eu entendo de frutas, mas eu entendo mais na parte de ornamentais. Com isso, eu fiz minha pós-graduação na área de plantas e eu trabalhei muitos anos como consultora paisagística. Trabalhei com as minhas irmãs na floricultura por 30 anos. Então, a gente é atacadista e varejista, a gente tem a chave do velho de Olambra, já há 28 anos, lá na Olambra, né? Então, assim, trabalhando na fazenda, minha experiência com meu pai, na parte acadêmica e na floricultura. Como produtor, a gente aprende muito. E, assim, eu viajei muito pelo país, porque toda viagem que eu faço, eu não tenho costume de ir para fora, mas toda viagem que eu faço aqui no país, eu gosto de visitar produtor. Eu acho que isso que eu coloquei muito no livro, meu livro fala de várias plantas. Ninguém sabe mais do que o produtor, por exemplo, de rosa do deserto. Eu vou trazer um produtor agora, dia 20 de outubro, Saara do deserto, de rosa do deserto. Eu acho que ninguém sabe do que é aquela pessoa que está 20, 25 anos com aquela planta. Eles te dão um detalhe que desperta isso na casa da gente, não é? E todos eu os acho dias, fantástico, né? O produtor. E é a pessoa que eu acho que é a menos valorizada, não é? Às vezes. Eu também sinto isso, né? O produtor nem é lembrado, né? Sempre é o Garden Center que está ali, que trouxe o produtor, as pessoas nem olham um rótulo, a maioria das vezes, né? Da onde veio essa plantinha, né? E a maioria das plantinhas a gente sabe que vem do Veiling, né? Que é um dos maiores aí distribuidor de plantas do nosso país. Sempre o produtor é uma... Eu vejo que minha mãe é produtora de leite. O leite para o produtor paga barato. E o leite no comércio está lá em cima. Sempre o produtor né? Que acaba pagando um trabalho pesado, né, de produtor. Ela tem que estar ali todo dia, né? Se pega uma praga, se acontece alguma coisa, ele tem que estar ali para socorrer imediato. André, E hoje ainda a eu gente entrei tem... lá na estufa, lá na minha mãe. Ai, eu não sei como que eles dão conta de ficar lá dentro. Muito calor. Eles falam assim, a gente acostuma. Não acostuma muito não, né? Mas a gente leva porque tem que ser apaixonado para trabalhar com plantas, né? Porque tem esses perrengues que a gente passa, que a gente tem que enfrentar. O calor, hoje, principalmente, é uma desses fatores, né? E quem produz em estufa assim, né? Tem que ficar lá dentro trabalhando nesse calor. O dia todo, até de tardezinha. 7 às 4 eles ficam lá. Ai, nossa. É duro, mas é muito gratificante quando você vê, né, o seu produto em todos os gardens, vê espalhando aí o que você faz pelo Brasil todo. É muito legal. E quem trabalha com as plantas sabe muito. Por exemplo, o Vilmar, a gente tem colaborador de muitos anos lá na fazenda, sabe? Tem um lá que antes de eu nascer já está lá. Que lá tem umas casas. Esse Vilmar, eu trouxe ele fez um vídeo, tá aqui no GTV, de fazer enxertia, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Sim, sim. É impressionante a habilidade dele. Então, quem está na produção, realmente, eles desenvolvem aquela habilidade, aquela experiência que faz muito aquilo, né? Uhum. E muitas das vezes é passado de pai para filho, né? De geração para geração esse conhecimento, como já aconteceu com você também, né? Você carrega toda a bagagem do seu pai com as frutíferas, com as floríferas. Então, tipo, é muito, muito legal essa bagagem que a gente vem trazendo de família. Eu falo que é o maior presente esses ensinamentos, né? Hoje o pessoal fica encantado, que nem ontem. Eu estava com um ajudante lá na fazenda. A gente tem muita árvore lá. E eu prego as orquídeas. Eu tiro elas do vaso. Aí eu vou pregando. Eu amo. Gente, eu acho bonito demais a orquídea em árvore. E elas amam. Elas não dão muito trabalho como em vaso. Parece que é a natureza dela, é a origem delas, né? As epífitas. Aí eu encho as árvores de orquídea. É muito gostoso. E quando você vê as raízes assim, né, que é fundamental, né, as orquídeas ter raízes, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em ver as flores e acabam esquecendo das raízes, né, que é o mais importante para a orquídea, que é onde ela vai se alimentar ali depois das folhas também. Quanto mais elas desenvolvem as raízes ali na árvore, eu vejo, mais
floresce e mais durabilidade à flor. Muito durável. Ainda mais quando ela está no habitat praticamente natural ali, né? Porque onde você amarra ali é o dia a dia, no sol, na chuva, ali é no clima que tiver. Ô, Ana, e você mora em Viçosa? Não, eu moro em Pará de Minas, é distante de Viçosa. Eu moro 75 quilômetros de Belo Horizonte. Ah, É O porque Flávio o também é UFV mineiro. tem um campus que chama Florestal. Então, meu pai, na verdade, dava aula em Florestal, que fica 25 quilômetros de Pará de Minas. Entendi. Eu sou de Três Corações. Quando eu assisto, eu vim para São Paulo já faz 12 anos. Então já perdi muito o sotaque. Aí depois que eu assisto as suas lives, volta tudo de novo. Eu fico com o sotaque de Minas tudo de novo. Quando a gente vai para Olambra, a gente passa lá, né? Em Três Corações? Eu acho é, que daí sim. no seu sentido, sim. É. É. Ah, legal. Bom, então vamos entrar no nosso tema que a gente preparou com muito carinho para as pessoas que estão aqui. Bom, então se você quer começar pelas perguntinhas que eu tive lá na caixinha, você quer começar falando um pouquinho de quando a pessoa compra uma rosa do deserto ou ganha? Por onde você quer começar? Uai, você que sabe. Eu pensei assim, você quer falar quando compra, que seria procedência, luz, rega, substrato, poda, ou você quer por pergunta, você que sabe. Então vamos deixar as perguntas para o final, porque daí eu faço as perguntinhas e já libero os comentários também. Pode Porque às ser? vezes a gente falando dos tópicos principais, já elimina muita pergunta, né? Já elimina muita pergunta. Tá ótimo, então, vamos fazer assim. Ó, sobre quando a pessoa vai... quando ela vai comprar a flor do deserto, ou não sei como que ela vai adquirir ou ganhar, ela tem que observar se está saudável, porque às vezes, né, eu trabalhei em floricultura há muito tempo, a planta pode estar há muito tempo na floricultura, em sombra mesmo, ali no telhado, e depois, de onde que a flor do deserto vem? A rosa do deserto vem? Nossa, ela vem lá da África, Península Arábica, é acostumada com o deserto e tal. Então, vou pôr no sol. Nossa, aí é um desastre, porque ela queima, fica propícia a praga e doença. Outra coisa é que ela já está acostumada, porque 70% das plantas do Brasil são cultivadas na Olambra. E tudo na Olambra é estufa, para que tudo seja muito rápido. Então, tem que ter a rustificação ou adaptação, não colocar no sol o dia todo direto. Por esses dois motivos, ou os dois. Então, observar se tem praga e doença, observar se onde estava, porque às vezes não estava no lugar que é de origem dela. O lugar de origem é sol? Então, vou pôr no sol. Mas não estava, então tem que ver essa adaptação. É muito parecido com o cultivo de cactos, a rosa do deserto, muito parecido. Então, vamos lá. Luz, qual que seria outra coisa? Quando você adquire, se tiver praga ou doença, escolha outra, roda a planta, escolha, olha por baixo, por cima, porque às vezes você contamina as outras suas plantas, mesmo que vem de lá, às vezes pode ter. Então, procedência é igual para tudo. Quando você vai pôr em luz, qual que é a luz ideal para que futuramente ela dê muita flor, que é o que a gente ama e que nos encanta, né? É o sol pleno, é o sol o dia todo, no mínimo 6 horas de sol. Vamos lembrar de onde que ela vem, que é realmente dessas regiões que são muito, muito quentes. Agora, se eu não tiver no sol o dia todo e menos luz, talvez seja uma planta que vá dar, que não morra, mas fica mais vegetando, não dá tanta flor. Não desenvolve. Né? A pessoa pode querer assim também. Tem uma questão da rosa do deserto que eu acho ela um pouco chata, é que às vezes quando a gente passa ela para o chão, já aconteceu isso comigo, eu troquei de ideia com uma pessoa no Nordeste, ela dá muito fungo. Então, por que o pessoal deixa em vaso, deixa em bacia? É muito difícil. Mas por que eu não posso pôr em chão? Lá ela fica 12 metros, linda, maravilhosa. É diferente o nosso calor, o nosso solo, tudo lá de onde ela vem.
Então, a gente aqui no Brasil tem dificuldade com ela em solo. Só quando a pessoa tem mais experiência e sabe combater os fungos e bactérias que vêm quando a gente coloca ela na terra. Então, se você colocou uma rosa do deserto no solo, no jardim direto e deu problema, é por esse motivo. Agora, colocar ela em bacia, em vaso, é mais fácil. Não tem esse tipo de problema. E outra coisa que eu acho muito chato na rosa do deserto é o substrato. Por quê? A rosa do deserto, ela não aceita de forma alguma, por causa desses pragas e doenças também, um substrato com granulometria baixa. A granulometria tem que ser sempre alta. Então, fica muito fácil. Eu gosto de deixar muito fácil para o pessoal o substrato. Assim, as dicas, né? Três coisas que vocês têm que misturar. Primeiro, vocês têm que lembrar assim, cactos suculentos, rosa do deserto, eles não estão acostumados com terra orgânica, tipo que a gente põe em horta, em jardim, rica em matéria orgânica. Não estão acostumados. Então, o que é que elas vão produzir muita flor, que você vai ter sucesso, não vai ter problema. Por que a granulometria alta? Ela tem que receber água, elas amam água. Mas água, sim, entra e sai. Entra e sai. Só passa não pelo pode dia, ficar. né? Então, aqui, ó. Tem que ser uma terra que não seja muito adubada, uma terra para que espalhe a água, para que tudo ali aconteça. Uma terra, não precisa ser uma terra rica. Aí você vai misturar ou um carvão aditivado ou um carvão de churrasqueira sem usar triturado. Né? Esse sempre melhor do que o outro, mas qualquer um dos dois triturado. Então, esse é o segundo elemento que você pode fazer um ou outro. Esse é aquele de peixinho, pode ser na mesma proporção, desde que fique leve, poroso, que a água entre e sai. E outra coisa que precisa ter, a matéria orgânica, que não vai ser um humus, que não vai ser essas coisas, esterco de gado, vai ser ou uma casca de pinos, ou uma casca de amendoim, ou que vai ser um chips de coco, ou um pó de coco. Essas coisas que vão servir de matéria orgânica aos poucos, porque ela não está muito acostumada com isso e não vai reter a água. Então a gente mistura isso sempre. Pode ser, por exemplo, uma casca de arroz que não seja cru, que seja ali curtida. Então, se você conseguir misturar esses 3 substratos, você vai ter muito sucesso com ela. Agora, você tem que observar sempre, gente, que o Brasil é muito grande. Eu quero até mostrar aqui a casca de arroz. A casca de arroz carbonizada. Por que a gente vai trabalhar? Primeiro, por que a gente vai trabalhar? O país está muito grande. Por que eu estou falando isso? Tudo tem substituto para substrato, porque a gente fala de plantas em geral aqui. Então, rosa do deserto gosta de um substrato, a gente vai para orquídea, gosta de outro, a gente vai para horta, gosta de outro, várias coisas, né? Então, se você for comprar um para isso, um para aquilo, gente, a gente tem que fazer um substrato mais barato. O que você tem perto de você, o que tem na sua região que faz o mesmo efeito daquilo ali. Então, acho que substrato, todo mundo deveria pensar assim. O que eu tenho aqui que substitui o que a pessoa está fazendo? Então, por isso que eu estou falando. Por que eu tenho que colocar carvão de churrasqueiro, esse aqui na flor do deserto? Porque ela não tem problema de fungo e bactéria. Isso aqui serve como? Libera ele é um filtro biológico. Ele ajuda como fungicida, como bactericida. Então, esse aqui vai ajudar muito. Outra coisa, a casca de carbono carbonizada, por que eu gosto de usar muito? Ela libera silício, que ajuda muito a evitar praga e doença. As raízes ficam saudáveis, dá saúde para a planta. Então, eu gosto de ajudar muito. Mas tudo que você não tem pode ser substituído. Então, se a gente for colocar carvão, ou aqui a casca de arroz carbonizada, beleza. Se você não tem, aí a casca de arroz carbonizada, você põe um carvão, uma coisa. Outra coisa é a terra, de barranco ou terra vegetal que tiver, acho que todo mundo vai ter. E outra coisa,
seria a casca de pinos, que você pode substituir. Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada que pode substituir, que eu peguei várias regiões. Casca de pinos, palha de arroz, casca de amendoim, fibra de coco, pó de coco e casca de castanha. Eles estão usando muito, né? Casca de castanha de macadâmia, orquídea, essas coisas. Estão usando bastante. Ô, Ana, deixa eu te interromper um pouquinho. Teve uma pergunta aqui que falou que na misturinha, que você falou aí do substrato e essas outras coisas, tem algumas pessoas que colocam o isopor. O que você acha disso? Na mistura do substrato da rosa do deserto. Eu acredito que seja para aumentar a drenagem, né? E ficar mais leve também. Eu penso assim, o isopor, o que poderia substituir? A terra, que não tem nada, né? Mas aí não poderia pôr 1/3, porque a gente não quer que a água vai para todos os lados. O isopor vai, né? Então, assim, eu acho que é testar. Então, a gente tem que ter na ideia que ela precisa disso. Uma coisa que a água vai para cada raiz dela, não é igual às orquídeas, né? Que é tudo com a granulometria muito alta, que as raízes são grossas, então é diferente. Então, a gente tem que pensar isso. Uma coisa que preenche aquele espaço dela todo, a terra, e que trate da saúde, porque ela fica no nosso país propensa a fungos, a bactérias na raiz, cochonilha de raiz. Sim. E também pensando num pouco de matéria orgânica que não seja muita. Certo. O substrato dela, que eu acho que a chave do sucesso dela é o substrato, porque vai te ajudar na irrigação. Entra e sai. E a luz, né? Que é o essencial, né? Para ela conseguir se desenvolver. É muita luz. E deixa eu tirar uma outra dúvida. Você falou da misturinha, que é essencial para o desenvolvimento da planta, né? E o vaso, vai influenciar nisso? Se ele é de plástico, se ele é de barro ou se ele é de cimento? A rosa do deserto, eu geralmente coloco, eu até trouxe aqui, essas bacias que tem de plástico barata, tá vendo? Se quiser uma mais bonitinha. Eu acho que o barro, uma bacia, se a pessoa for colocar, ou o cimento, a pessoa tem que ter mais disponibilidade de rega. Porque como a água tem que entrar e sair, e a irrigação é assim, tem que esperar secar para irrigar novamente. Espera secar. Igual, por exemplo, nesse calor. Se você estiver numa bacia aí de barro ou de cimento, por exemplo, você vai ter que irrigar mais. Então, por isso que eu falo que depende muito a casa que você vai colocar a sua planta. Então, por exemplo, eu vou colocar ela numa casa de plástico ou vou colocar numa casa de barro. Se eu colocar numa casa de plástico, eu vou ter que irrigar menos do que uma casa de barro, concorda? Então depende, eu gosto muito de barro, nossa, amo. Ok, mas você tem a disponibilidade de irrigar um pouco mais? Acho que funciona mais ou menos isso. Ah, não tenho. Mas então vamos pôr um pouco de vermiculita? Ou de perlita? Então, eu acho que a pessoa tem que... Não tem uma regra. Ela tem que ver onde ela está, o material que ela tem, a região que ela está e a disponibilidade dela. É tudo junto. Então, a gente tem aqui... eu não coloquei. Coloquei. Essa aqui é a perlita, né? A perlita é maravilhosa para a rosa do deserto, porque ela ajuda com a porosidade, a permeabilidade, a porosidade que a rosa do deserto precisa e com a granulometria também. Sim. Né? A perlita. Mas eu não falei muito dela, porque às vezes as pessoas não têm, né, a perlita. É difícil de encontrar em algumas regiões, né? Acho que a vermiculita é mais fácil de achar, né? Mas aí seria o efeito inverso, né? Inverso. Aí teria que ser pouca vermiculita, né? E substituir, no caso, pela um pouco de terra. Acho que vai complicar um pouco. Se a pessoa for colocar no vaso de barro, talvez perlita, né? Sim. Por que você fala, então, só para o pessoal que não perdeu a live de ontem, que a gente falou das suculentas, inclusive, quem não assistiu, tá lá no IGTV da Ana Paula Lino, corre lá, segue ela e assiste o nosso vídeo que a gente ensinou a fazer o arranjo de suculenta. Foi fantástico aquele arranjo de ontem.
Obrigado. Da questão do vaso, que ela falou, se for o vaso de barro ou se for o vaso de cimento, que ela falou, vai precisar regar com mais frequência. Por quê? Ele é muito poroso, né? Então ele vai evaporar com muita facilidade também nas laterais do vaso. Então ele vai evaporar por cima, que é o normal, por debaixo, que tem o furinho embaixo do vaso, e também pelas laterais. Isso não acontece quando é um vasinho de plástico, né? Ele não vai evaporar nas laterais, ou ele vai evaporar por cima e a água vai escoar por baixo. Então, ele segura mais a sua umidade no solo. Então, por isso que ela falou que você tem que ter uma disciplina, é isso? Maior quando você tem que usar um vasinho de barro ou de cimento, que é lindo também. Maravilhoso. Então, a gente falou da luz, da irrigação, do substrato. Só mais uma coisa em questão da irrigação. Como o corpinho todo dela, né, vamos falar assim para o pessoal entender, é todo cheio de água, quando eu sei que está faltando água na minha rosa do deserto? Ó, a rosa do deserto, você vai... Eu gosto de falar com o pessoal para colocar um palito de churrasco e Ótimo. se eles... Porque quando você... Eu vejo muito lá na produção, nossa, quando você coloca o dedo, olha para você ver, granulometria alta, você coloca o dedo aqui, não dá para você saber. Geralmente aqui tá seco, aqui tá úmido. E você não pode errar na rega dessa rosa do deserto, suculenta, essas coisas, né? Você coloca um palito de churrasco, se ele sair seco, aí você irriga. E se ele sair sujinho, você não irriga. E depois a pessoa acaba acostumando. Não vai ter sempre que fazer isso, né? Uhum. Então tem que sentir mesmo e observar Outra também, coisa, né? pode ver com peso. A pessoa costuma com peso. Uhum. Quando tá leve, tá sequinho, não é? Falta de regar novamente. Entendi. Obrigado. Aí você falou então da irrigação, E dos se deixar vasos. secar demais, passando, as flores começam a murchar. Eu não acho legal. E o caule dela também começa a se retrair, né? Porque nesse caule tem uma reserva de nutrientes, de água, então por isso que é bem gordinho, né? Vamos falar assim. E ela Ele guarda chama uns períodos de Caldex, seco. né? Ele chama Uhum. Caldex. Ele é uma esponja com reservas. E o interessante do pessoal saber que quando você faz muda, que nem eu fiz aqui, de estaca, tá dando bem pra ver aqui que eu fiz. Aqui, tá vendo o corte? Você cortou. Aham. Porque eu não gosto dela perna longa, eu gosto de ir abrindo pros lados. Quando a Feia, gente né? faz muda do caule, não vai dar o caldex. Só das outras formas de propagação. Semente, as outras formas de propagação. Quando que você faz muda, aí é muito importante quando você comprar, se você gosta do caldex, desse bonito, você perguntar. Assim, ou seja, você já olhando, você vê, né? Porque tem umas que você compra fininha, não vai dar se for de estaca. De estaca não dá o caldex, não. Mas da flor a mesma coisa. É igual, não muda nada. Deixa eu só ver, tem mais uma perguntinha, ó, que você falou da poda. Poda, qual é a época e o quanto devemos podar? Corta tudo? Ó, aqui, por exemplo, quando você compra a sua rosa do deserto, às vezes ela vem aquela uma assim, você já viu assim? Uhum. Aí, o que você faz? Você corta um dedo assim, uma aqui, já tem uma aqui, ó. Uhum. Né? Já tem uma aqui. Quem quiser ela pros lados assim, sabe? É cheia. Não quer, que aí vai dar mais flor. Porque se você deixar um só, vai dar só um pouquinho, né? Assim. Aí tem um. Aí quando aqui ela crescer de novo, florir, acabou a flor, você pode cortar 2 centímetros. Agora, o meu caso aqui, ela já tá nesse estágio aqui, já tava maior. Aí eu cortei aqui 2 dedos. Por que eu cortei? Em vez dela ir crescendo, aqui ela brotou. Tá vendo? Uhum. Que vai multiplicando cada galho. Sim, sim.
Agora, se Então quiser aí é esperar legal você. falar pro pessoal, que aí dá pra ver bem, né? Então ao invés dela dar uma flor, ela bifurcou ali, ela vai dar duas É, flores ou mais. quando você quer crescer mais um palmo, mais ou menos, da flor, acabou, aí você corta os dois dedinhos, já vai multiplicar mais. Vai formar aqueles Uhum. negócios lá na internet bonito, Sim. manter E ela aí, a baixa, cada cheia. poda que você faz, a próxima você vai ter mais flor. Isso. Manter ela baixa e cheia, mas é o meu gosto, depende do gosto da pessoa. Uhum. A Então poda de depois da rosa do floração, deserto pode ser qualquer época do ano. Não é uma planta que precisa ser no inverno, que nem uva, algumas plantas que tem que ser no inverno. Agora, se você for fazer, nunca fez, vai fazer uma poda muito baixa, muito drástica, que nem é muito legal fazer, é um pouco arriscado, é bom que seja no inverno, depois fazer adubação, não faltar irrigação. E sempre que for fazer poda, não esquecer de fazer a cicatrização com um pouquinho de canela ou então uma gotinha ou duas de própolis que compra na farmácia à base de água ou de álcool, tanto faz. ah, legal. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Quer continuar, Ana? Aí no final eu termino com as perguntinhas. Deixa eu ver aqui. O transplante. Toda planta que a gente leva para dentro de casa, a gente simplesmente está confinando a planta. Porque toda planta, os seres vivos que Deus criou, que são as plantas, os animais, o ser humano, né? E outras coisas. Então, por exemplo, a planta, tudo na natureza. Aí você trouxe ela para dentro de casa. Então, ela está confinada, ela depende de você. Daí, então, no máximo aí de 2 em 2 anos, tem que fazer o transplante, inclusive das rosas do deserto. Então, minha rosa do deserto toda a vida foi bonita, agora não está bonita mais. Por quê? Chega um ponto que a gente vai irrigando, vai acontecendo a lixiviação, que é aquela, né? Ele é formado, sabe? Vai lavando todo o nutriente ali da planta, não tem jeito. É bom fazer um transplante, colocar um novo substrato. E também, nenhuma planta gosta da acidez do substrato. Então, a gente faz a adubação das nossas plantas e o adubo químico sempre acidifica o solo. Então, a gente faz esse transplante para também eliminar essa acidez do Eliminar solo. esse excesso, né? Às vezes a gente faz transplante antes que a gente vê que a planta da gente não está feliz. Às vezes, planta que vem da Olambra, o substrato assim, não tem nada, porque eles precisam de um substrato poroso para usar fertirrigação quase todo dia. Então, assim, só 2 meses a gente já faz o transplante. Então, o transplante é muito importante. Evitar desmoronar o bloco. Se desmoronar, não tem problema, não fique preocupado. Faça com muito amor que vai dar certo. Deixa eu aproveitar que você está falando de transplante, ó, teve mais uma perguntinha falando aqui, ó. Posso trocar ela de vaso quando estiver florida? Olha, se você tem mais experiência, às vezes as flores nem murcham. Por quê? Você faz numa hora do dia que tá assim, que tá impossível agora por aqui, que não esteja quente. Aí tá quente também? Nossa, tá muito quente. A gente fecha tudo aqui para não dar eco, não acontecer nada. Então pensa no calor que tá aqui. Não é? Então, se tiver frio, às vezes nem murcha. Mas, aí você faz o transplante rapidinho, mas a pessoa tem mais experiência. Agora, quem não tem, não é bom na floração, que a flor pode sentir. Planta é assim, ela faz uma coisa só. Eu falo que é igual homem. Homem só faz uma coisa de cada vez. Uma hora ele assiste televisão, outra hora ele conversa, outra hora ele faz... Planta é a mesma coisa. Então, ou ela floresce, ou ela vai se refazer do replante, ela faz uma coisa só. Agora, se a pessoa fala assim, não tem problema a minha flor murchar, eu quero replantar. Então, Sim. não é? É. Ó, ainda falando um pouquinho da flor, como fazer a florir? Olha, eu quero falar uma coisa que a pessoa morre de ódio de mim da realidade. A pessoa fala assim, eu quero uma flor que dá o ano inteiro. É a mesma coisa, eu quero a minha esposa grávida o ano inteiro. É que não existe, eu quero meu cachorro grávido o ano inteiro.
É a mesma, as criações de Deus é a mesma coisa. Não existe, ah, mas a minha flor, minha ixora dá flor o ano inteiro. Não é, é porque às vezes você tem uma alameda, uma vai florescendo, vindo, outra indo, você nem está observando aquilo ali, não é? Então não existe Sim. uma planta que dá flor o ano inteiro, não existe uma fruta que dá fruto o ano inteiro. Ah, eu quero ter rosa do deserto que dá flor o ano todo. Então o que, que você vai fazer? Você vai ter várias rosas do deserto, porque tem cultivares que florescem numa época, cultivares que florescem em outra época, e às vezes, com essa desestabilidade que o ser humano criou na natureza, nem tem isso muito mais. Igual, por exemplo, eu fiz um vídeo de ipê. Antes era assim, os ipês floresciam primeiro o roxo, o rosa, depois era o amarelo, depois o branco. Então a gente ia ipê de maio a dezembro. Hoje não tem isso mais. Você está vendo Agora o eu fico branco, já tudo o doido. amarelo, não é? Então, se você tiver mais de uma planta, por exemplo, eu quero só rosa do deserto florindo sempre. Eu não sei se vai ter o ano todo, mas se você tiver mais de uma, há mais chance de você ter mais, flores de flor do deserto mais épocas do ano, mais de um pé. E procurar cultivares que floresçam em épocas diferentes. Agora, existe a adubação e o uso de hormônio. Tudo isso, eu vou falar dos dois. Adubação, nada adianta se você não fizer com uma planta hidratada e sempre hidratar a sua planta. Porque o adubo chega até as raízes com a irrigação, né? Porque tem que ser diluído, tudo. Então, é tudo um conjunto. Então, se você aduba a sua planta... Gente, o pessoal fala assim, qual adubo que é bom? Todos são maravilhosos. Por exemplo, eu uso muito o do Boston Nata. Vocês conhecem o Léo do Boston Sim, Nata? sim. Tem aqui, Rosa do Deserto. Todos os adubos são maravilhosos. O que é legal na adubação? A constância. Porque o pessoal, eu vou mexer com planta, amo planta, vou usar. 15 dias, depois solta 3 meses. É a mesma coisa da gente. Eu começo alimentando bem, vou 1 mês, 2 meses, depois deixo de Desânimo. comer. Então, quer dizer, cão é a mesma coisa. Então, assim, é a constância da adubação. Então, como a minha flor do deserto vai florir muito? Primeiro eu tendo várias. Depois eu adubando, irrigando, dando luz, porque a planta só consegue absorver o nutriente. Nutriente, adubo, uma pessoa perguntou aqui na caixinha que não sabia, é a mesma coisa, né? Adubação, alimento, nutriente é uma coisa só. Tudo é o adubo. Só consegue com a luz, porque a atividade dela é através da luz. Então, tudo é um conjunto. Se você tem luz, adubo, irrigação, acho que é prioridade, né? No substrato é legal, vaso, ok. Aí, você fala assim, mas aí tem aquelas cheias de flor no Pinterest, não sei onde. Tem jeito? Tem. Aí entra a questão dos hormônios, né? Ácido giberélico, dobutílico. Isso aí, gente, não tem necessidade. Por quê? Isso aí, a planta tem que estar hiperadubada, não pode ter erro. Isso aí você vai estimular a planta ao máximo. Depois, se você parar, ela fica 2 anos sem florir. Porque os produtores que usam isso, chega na casa da gente, a gente gasta 2 anos. As aleias, eles usam muito de vaso. Gasta na casa da gente uns 2 anos para voltar a florir. Os hormônios, mais é para produtor, tem que ter receita, é uma coisa mais complexa. Eu, particularmente, já usei na floricultura, aqui em casa a gente não usa, só adubo é diferente de hormônio, bem diferente, né? Uhum. Então, assim, é isso. Eu acho que não tem necessidade de ter aquela... que é vaso de laranja, empincado de laranja, assim, que foge da natureza da planta, né? Pode. Então, aproveitando que eu já estou fazendo as perguntinhas aqui, ó, tem uma O rosa. hormônio é uma extrema estimulação. Sim, sim. É uma dosagem de adubo muito forte, muito grande. Por isso precisei com tanta cautela, né? Acho que mais para o Olha aqui, ó. produtor mesmo, né? Exatamente. Tem aqui uma rosa do deserto. Ela floriu, mas agora está caindo as folhas. O que devo fazer? Olha, é o que eu falo, que a rosa do deserto não é tão fácil como os cactos. Ela pode cair a folha ou pode amarelar. Então,
Eu acho que é o momento que o pessoal mais gosta, assim, de saber o que pode ser. Então, vamos lá. Primeira coisa que pode ser falta de... falta não. É da origem dela quando floresce. Cair a folha ou amarelar. Amarelar, depois cair a folha. Origem da flor do deserto. Não se assuste. Origem dela. Então, a pessoa tem que analisar. Eu acho fantástico isso nas plantas. A gente tem que observar e ver o que pode ser. Né? É igual o médico lá diagnosticando a pessoa. Então, pode ser isso, floração. Mas tem que descartar tudo para falar que é a floração, né? Sim, sim. Pode ser excesso ou falta de água. Muito adubo ou falta de adubo faz folha amarelar e cair. Outra coisa, erro em adubação ou algum produto. A pessoa, às vezes, um pouquinho a mais de adubo. Outra coisa também é erro. Eu vou estar com pulgão aqui, eu vou colocar detergente nesse calorão. Pode ser também. Aí amarela mesmo. 2 dias. Amarela, cai folha. Vou observar a cochonilha. Oi? Na maioria das plantas a gente tem que observar tudo isso, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem pra gente. Minha planta tá murcha, eu não sei o que aconteceu. Daí não tem como a gente saber de cara assim, o que aconteceu. A gente tem que fazer várias perguntas. Que vaso ela tá? Ela tá no sol? Ela tá na sombra? Você pôs água? Você adubou nos últimos dias? E você tem que fazer um diagnóstico mesmo, né? Se a pessoa quiser anotar que isso tudo que eu falei não serve só para rosa do deserto, né? A alteração climática. Isso influencia muito, né? Tava frio esse calorão. Rosa do deserto, gente, perdoa não. Não gosta, não. Não então, tolera você sabendo disso, não é igual outras plantas. Elas não perdoam. Cai mesmo. Amarela e cai, amarela e cai. Outra coisa que então amarela e cai folha. Transplante. Mas assim, elas são assim. Elas são assim. Então, acho que aí a gente já eliminou mais 2 perguntas aqui, ó. A minha abortou os botões, o que será que houve? Deixei em pleno sol. Pode ser um desses fatores que você falou, né? E a outra, ó, quando não saem mais folhas, o que está acontecendo? Tem 2 já sim. Né? As outras dela, ela falou que está normal. Pode ser também muitos outros fatores. Né? Eu quero só falar assim, que existe 4 coisas que eu creio que dá mais nelas. Que é pulgão e cochonilha de raiz e funga e ácaro. Então, a pessoa observar isso aqui nelas, sabe? Antes de comprar, principalmente. Antes de comprar e fungo, muito por excesso de irrigação e baixa luz. Aí elas dão mesmo. Cochonilha de raiz e cochonilha de folha e pulgão. E aí pode usar as receitas caseiras, né? Se quiser, depois a gente fala. E pode usar também que as inseticidas e fungicidas nunca de uso doméstico, né? De jardinagem amadora. Nunca usar inseticida tipo assim, esse de supermercado, sabe? Muito ruim para rosa deserta. Elas não toleram muito. Elas ficam muito resistentes. Né? Elas ficam muito resistentes depois. Nunca usar inseticida de casa nelas. E não trocar. Pessoa ela tá com fungo, não põe inseticida. Entendeu o que eu falei? E se ela tá com inseto, não pôr fungicida. Então, saber se ela tá com algum cochonilha, pulgão, é inseticida. Se tá com fungo, é fungicida. Não pode trocar de jeito nenhum. E nem misturar os 2 também. Para não ficar em excesso. Ana, falta você falar alguma coisa? Posso abrir os comentários, as perguntas? Eu acho que a gente não falou só da adubação mesmo, né? Mas a adubação é seguir no rol do fabricante. Eu acho que um 20-20-20 equilibrado, maravilhoso. Nunca esquecer de colocar cálcio nas plantas de sol, principalmente. Cálcio, né? Tem aí na farinha de osso, tem no calcário. Se quiser fazer um pozinho da casca de ovo em casa.
Coloca num paninho, né? Martela com martelo. As plantas de sol, as samambaias amam cálcio também. Toda Ah, legal. adubação é boa, tendo a constância. E acho que a rosa do deserto está muito em moda, sabe por quê? Na minha opinião, é uma beleza exótica, aquele caudex, esse tanto de flor, essas E as flores cores, né? diferentes dela é por enxertia, que eles conseguem esse monte de Sim, flor sim. diferente. Gente, as rosas do deserto, elas são muito diferentes, elas encantam. E muito fácil o cultivo. Um Tem pouco aquelas que entre tem a flor aspas, às dobrada vezes. também, né? Oi? Tem umas que tem a florzinha dobrada. Flor dobrada, branca, rosa, matizada, pretinha. Não acho lindo. Tão lindas. Ana, então eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal já ir falando e vou aqui abrir as perguntinhas também, tá? Mandaram aqui boa noite, Ana. Então, depois que der a flor, então, no caso, vem a poda, né? Que você falou os 2 centímetros depois da floração, caso a pessoa queira uma rosa do deserto mais cheia e depois, futuramente, com mais flor. Seria isso, né? Sim. Como fazer a polinização? Da rosa do deserto, eu não tenho conhecimento de polinização de rosa do deserto, não. Talvez tenha na internet, né? Tem sim. Tem aqui, ó, dicas de poda. Você já falou da poda, né? Depois que você faz a poda depois da floração, a gente passa um pouquinho de canela, que já vai cicatrizar, vai cuidar dos bichinhos também. Essa aqui perguntou se pode fazer coquedama. Pode sim, fica lindo, né? Só observar o substrato próprio para ela, o local e ok. Como é a rega? Porque tem uma aqui e fica em pleno sol. Secou, irriga. Secou, irriga. Olhando o palitinho. Não pode passar muito. Como germinar as sementes das rosas de deserto? Ó, a Você sabe? semente de rosa do deserto, os produtores geralmente põem numa caixa, geralmente as sementes o pessoal compra na internet, põe numa caixa de laranja, eles colocam uma casca de pinos, depois eles colocam um substrato próprio para esse que eu falei, de rosa do deserto, uma natinha de terra só para vir com as sementinhas. Depois eles tampam com uma cobertura morta. Daí eles colocam no sombrio de 50% e irriga 3 vezes ao dia. Essa sementinha germina geralmente de 3 a 5 dias. E Olha, depois ela dá flor de 7 a 8 meses já dá flor. Essas sementes compram, geralmente na internet tem. Eles Sim. gostam de identificar, porque vende por cor, né? Para quem quer comercializar. Essas caixas grandes de laranja que eles põem as rosas do deserto, geralmente cabe 70, 80 mudinhas. Depois vem o transplante. Depois de mais ou menos 2 meses. Ela pronta é uns 7, 8 meses. Até chegar o que a gente encontra no mercado, né? O que fazer para a rosa do deserto formar a base bem grande embaixo? Eu acho que é aquilo que você falou, Ana. Não adquirir destaca. Que daí ela não vai formar. E de jeito nenhum tampar aquilo. É uma área sensível, mole, então fica suscetível a fungo. Ela não é própria para ficar debaixo da terra. Ela é para ficar para cima. Aí acho que vai já responder essa pergunta aqui, ó. Por que a rosa do deserto amolece a raiz? Eu acho que essa parte de cima mais gordinha que você falou. Ah, sabe o que eu quero falar? Quando você poda aquela estaca, você deixa de um dia para o outro e você pode colocar na areia, se quiser colocar enraizador para enraizar, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque aquele leite, ele é tóxico. O pessoal lá na África usa muito para flecha, para grandes animais, assim, é bem tóxico mesmo, para peixes grandes e tal. A seiva, ela é tóxica, a família Apocynaceae é tóxica. Tem que ter cuidado com o manuseio, né? Olha o isopor que eu te falei, ó. Já usei isopor e com o tempo ele subiu, não gosto. Ó, então, essa dica é bem legal. Acho que com a rega, né, como ele é mais leve, ele acaba subindo. Então, essa dica não é tão legal. Deixa eu ver se tem mais uma aqui.
O adubo orgânico que você ensinou, casca de ovo, borra de café, casca de banana e canela, pode na rosa do deserto? Pode. Ótimo. Ah, eu fiz esse adubo completo em vídeo. O que significa manchas circulares pretas na folha da orquídea? Hoje a live vai ser de rosa do deserto. Fungo! Mas é fungo. Ó, acho que a última aqui, ó, se eu quiser que minha rosa do deserto não cresça, deixe Aqui, em casa esse leite deu pequeno. alergia na minha mão, eu não sabia. Ah, Vivi Mello. Ah, sim. Deu alergia na mão. Ó, se quiser deixar minha rosa do deserto que ela não cresça, acho que é pra ficar baixinha, igual você ensinou, Ana. Mais cheia e baixinha. Eu faço a poda, né? Do deserto. E a do caule fino já falou. O pessoal Aqui às vezes só faz apareceu, aqui, ó. do deserto. Aí, ó, tem duas pernudas. Eu acho que seria a rosa do deserto dele, que não cresceu muito. Bom, tem mais alguma aí sua, Ana, que você quer responder, do pessoal da sua caixinha também? E acho que caiu a internet dela lá, gente. Bom, mas eu tô vendo aqui. Todo mundo tá me vendo? Eu tô vendo as carinhas de vocês. Ó, a Vânia, obrigado, Ana. O adubo eu vou usar. Então, eu vou respondendo aqui, mediante ao que ela passou aqui pra gente, tá? Ó, ela falou, homem é assim mesmo, só consegue fazer uma coisa de cada vez. Deixa eu ver essa aqui, se eu vou saber responder. Porque a rosa do deserto floresce, mas a flor não chega a abrir, cai antes de abrir. Tem que ver, como que é o nome? Maria. Tem que ver se ela está recebendo as 6 horas de sol, que foi o que a Ana caiu. Ela já entra aqui de novo, eu chamo ela. Tem que ver se ela está recebendo sol, se ela está com esse solo bem drenado. Deixa eu ver se ela entra aqui, eu já chamo ela aqui também, enquanto eu estou respondendo vocês. E observar, se você quiser, pode me mandar uma foto que eu vou auxiliando você, tá bom? Aqui também a flor não abriu. Meu Deus, o povo aqui em Goiás põe cola Super Bonder. Aonde que coloca cola Super Bonder? Seria na rosa do deserto? Mesmo? Me conta esse direito. Vê se a Ana entrou aí. Ó, deixa eu ver se ela entrou aqui. Ó, boa noite, Ana. Já ela tá de volta aqui com a gente. Ana, assim que você entrar, me manda o convite, tá? Eu vou respondendo aqui o pessoal pra gente. Aqui mais uma questão da flor, porque ela não abre, da rosa do deserto. Pode ser a questão do sol. Gente, eu acho que a Ana caiu, quem tá perguntando, tá? Já ela volta, reinicia lá a live dela e ela volta aqui com a gente. Deixa eu ver aqui o que mais perguntar. Vocês mandaram bastante perguntinha. Eu adoro quando vocês participam. Minha rosa do deserto não dá flores. Eu acho que é muito essa questão do que a Ana acabou de falar pra gente. Principalmente relacionado ao corpo humano, né? Uma mulher não vai ficar grávida o ano todo, né? E na verdade a floração é essa questão de engravidar a planta, né? Ela vai ali gerar um fruto, gerar sementes para se multiplicar e conseguir fazer novas mudas por sementes ou por estacas. Deixa eu ver aqui, ó. Tá certo passar cola nas estacas? Olha, a segunda pessoa que tá falando isso, ou a cola ou o Super Bonder, né? Assim que a Ana entrar, eu já chamo ela aqui de novo. Deixa eu ver se a tela já não entrou aqui. Acho que ela entrou, ó. Vamos ver. Bom, então essa questão. Me lembrem, gente. Se esqueceu, vocês me lembrem. Caiu, Ana! Deixa eu te falar, que eu estava respondendo as perguntas enquanto caiu a live, e uma das perguntas é a questão de cola Super Bonder, né, na rosa do deserto. Isso é certo, isso é errado, você já ouviu falar? Pra quê? Então, eu acho que seria para colar no tronquinho, fazer tipo um enxerto. Pra quê, gente? Me conte. O povo inventa tanta coisa, né? Não sei não. Eu nunca ouvi falar também. Ó, sim, passo na minha quando faço poda. Isso então, cicatrização. Para não entrar nenhum bichinho, não entrar fungo, mas tem a canela. Seria melhor, tipo, pasta bordaleza, canela, própolis, né? Uma coisa mas mais se tá natural. dando certo pra ela, eu penso assim, se tá dando certo pra ela, continua. Boa sorte, né? Olha lá, ó, a cola é quando faz enxertia, também é os dois, então. Sabe uma coisa importante que eu esqueci de falar?
A rosa do deserto no inverno tem que diminuir demais a irrigação. Uhum. É muito, não só na rosa do deserto, né? Na maioria das plantas, principalmente quem mora em apartamento, que não bate tanto sol, que não tem tanta ventilação para esse excesso de água evaporar. Então é muito bom ficar de olho em questão da régua no inverno. E outra coisa, quem mora a menos de 10 graus, elas não gostam. Uhum. Então lá na região do sul já elimina essa questão das rosas do deserto, né? Tem, mas vai ser meio que sobrevivência, né, Ana? É uma sorte você conseguir fazer ela vingar numa região tão fria. Elas gostam de água, mas não gostam de frio. Ana, faltou mais alguma coisa? Você quer se despedir? Você quer falar um pouquinho? Olha, muito obrigada por estar aqui. Gostei muito da companhia. Estou mais feliz. A noite foi maravilhosa. Obrigada a vocês dois. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui. A gente sabe que não é fácil, porque todo mundo cansado. Com esse calor, cansaço dobrado, a pessoa maior. cansada. Tem gente que ainda de máscara no calor. Não é? Complicado, né? Ana, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo, passar esse conhecimento pra gente. Foi um bate-papo muito gostoso e eu tenho certeza que a gente vai marcar muitas outras lives, porque a gente tem muito assunto de planta para conversar. Obrigado, no livro eu falo de rosa do deserto. Legal. Gente, quem ainda não segue a Ana Paula é ana.paula.lino. Sigam ela no Instagram, ela tá lançando o livro agora, super legal. E já tem a pré-venda, hein? Já tem lá o link na bio dela. Quer aprender sobre plantas de maneira fácil e ter elas muito, muito floridas, muito bem desenvolvidas. Adiciona a Ana que ela vai contar nas lives, no livro e muitas outras coisas. Obrigado, muito Ana. Obrigado, viu, Ana? Boa noite para você. Fica com Deus. Próxima live. Fica com Deus também. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Gente, que graça, Ana, né? Muito obrigado a todo mundo que estava aqui. Compartilhamos um pouquinho do nosso conhecimento. A Ana trouxe toda essa bagagem que ela tem de 40 anos aí, ensinamentos de família, que não é todo mundo que passa. Então, muito, muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora com a gente, tá bom? E amanhã a gente está de volta aqui pelo Instagram, então se você gosta do nosso conteúdo, fique aqui que vocês vão aprender muito de maneira fácil e brincando, tá bom? Beijo para todo mundo! E até amanhã. Boa Tchau, noite, tchau. Beijão.